Bom dia, boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada, enfim, saudações a todos vocês, meus caros telespectadores. Aqui quem vos fala sou eu, Henrique Tomás, e dessa vez eu venho junto com o meu grandiosíssimo amigo apresentar para vocês o Livrando Cast, nesse novo formato de episódios que vai ser o Livrando Talks. Livrando Talks, é isso aí. Talks, né? O tal do Livrando Talks, né, Henrique? O tal do Livrando Talks, como vocês já perceberam, vai ser bem simples, bem improvisado, mas eu acho que talvez seja bem direto, às vezes talvez Bem até mais dinâmico, direto do que até o o programa programa original. principal, tá? Então como vocês já perceberam que tudo muito simples, tudo muito improvisado, a luz aqui tá uma benção, Uma mas o beleza. importante é vocês verem e vocês entenderem a mensagem. Né? Exatamente. E assim, o Livrando Talks, o que seria o Livrando Talks? O Livrando Talks nada mais é do que a gente vai pegar uma ideia separada de um livro, né, dos livros que a gente aborda, a gente vai pegar um trecho dos livros que aborda uma ideia, uma informação, um insight legal que é relevante para a sua vida, que vai fazer diferença na sua vida, a gente traz para nossa conversa para que a gente foque e a gente aprenda mais a partir desse insight único. No programa original a gente fala sobre todo o livro, então muitas vezes a gente passa por cima de forma muito superficial em alguns temas que seriam legais a gente dar uma abordada mais profunda. Nesse programa a gente vai fazer isso. Então, para começar, né, a gente pede encarecidamente que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais, compartilhem o nosso conteúdo também com a galera, curtam o vídeo ou o episódio nas plataformas de vídeo podcast, sigam a gente nas redes sociais mais uma vez, sigam a gente no YouTube também, curtam os vídeos do YouTube, comentem. Pessoal, dá essa força pra gente, porque é difícil ser produtor independente de conteúdo. É Né? uma forma de dar feedback também, né? Henrique? Saber se o Exatamente. negócio tá bom, o que precisa melhorar, se tá uma porcaria, mas enfim, é uma forma de você estar dando feedback também e a gente ficaria bem feliz aí de estar recebendo a opinião de vocês. Né? Exatamente. E também tem a nossa campanha no Apoia-se também, que tem um grupo onde quem apoia entra num grupo, o valor acho que é R$10, alguma coisa assim, nem lembro mais. O valor é R$10 e se você contribuir com a gente, né, você vai estar ajudando a gente a continuar trazendo conteúdos legais como esse, que é difícil. Hoje em dia a internet só tem groselha, só tem groselha. Só groselha e coach, né? E a gente está trazendo um conteúdo diferente, um conteúdo legal que busca, o foco dele é agregar na sua vida de alguma forma positiva. Então, dá essa força pra gente, tá? O valor é pequeno, R$10, R$10 no mês aí, faz 10 dividido por 30 aí, Guilherme. Putz. Ele não vai conseguir. 0,03? Não sei. Enfim, o Guilherme, ele falhou miseravelmente para fazer essa conta. Ele não vai conseguir fazer de forma nenhuma, mas enfim, a gente pede, né, para que vocês ajudem o Livrando Cast para que a gente possa continuar trazendo esse conteúdo e também ajudando, apoiando o Livrando Cast, você tem acesso ao grupo exclusivo dos membros. E aí a gente conversa, a gente interage, a gente tem alguns debates, algumas coisas. É uma maneira de trazer o nosso público mais perto da gente, de fazer essa troca, de ter essa interação mais próxima da gente, né? Vai poder conversar comigo, com o Guilherme, e também poder ajudar a gente nesse contexto, beleza? Se 10 dividido por 3, 3,3333, 10 dividido por 30, eu jogo a vírgula para o outro lado, ficaria 0,3333. Eu acho que é isso. Então seria 333 centavos. Dependendo da unidade, seria, né? Então é isso, beleza? Vamos começar então com a nossa famosa vinheta, né? Então que vem a vinheta. Eu tenho que clicar na vinheta aqui. Ele acertou mesmo, estava certo. Então vamos para a vinheta. Livrando Cast, o meu, o seu, o nosso podcast de conhecimento. E voltamos da vinheta. Agora eu vou trocar a música aqui, né, Guilherme? Porque essa música já deu, então eu tenho que apertar esse botão para Agora vem o Zeca a Pagodinho. música e colocar o botão 5 para apresentar a próxima música.
Então, vamos lá. Pessoal, tudo improvisado aqui, tá? Então, eu espero, assim, que realmente esteja tocando a música, porque se não tiver tocando a música, a gente não vai gravar de novo. Porque é a terceira vez que a gente tá gravando seguidas, de vezes que deram errado. Já são 2 horas da manhã. Exatamente, e a gente tá aqui gravando junto com o Galo, vai cantar daqui a pouco. Acredito que esteja só uma música tocando, os dois microfones ligados. E vamos começar então, Guilherme. Vamos. Do que a gente vai falar hoje? De qual livro que a gente vai falar hoje? Cara, Pai Rico, Pai Pobre? Errou, cagou. Enfim, putz, estamos abrindo o roteiro aqui. Um momento. Você pode falar como um locutor enquanto isso? Um momento. Abrindo o roteiro. Cursando o mouse. Passando o cursor do mouse. Clicando com o mouse. A gente vai falar sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Foi um episódio que a gente fez aí faz alguns anos, né? Sim. Faz alguns anos. Mas foi um episódio muito legal de se fazer, de editar e tal. E a gente pede que você escute o episódio também, né? Porque a gente vai falar de um trecho específico, mas lá no episódio também você pode ver outros insights, outras ideias, outras coisas extremamente interessantes e úteis que podem fazer toda a diferença na sua vida. Então, vamos falar do trecho, Guilherme. Qual que é o trecho? Cara, eu não lembro de nada do livro, mano. Nossa, você é burro. Na verdade, eu nem li o livro, né? Você é burro. O trecho é o seguinte. Aí logo ali, né, é na história lá do Algamish e tal. E o trecho é o seguinte. E Algamish, não importa se você é burro como Guilherme e não sabe da história. Obviamente é uma brincadeira, senão a gente pode receber algum processo de alguém querendo. O Henrique me chama de burro, né? Só aí, porque eu não Sérgio li esse Moro? livro. Enfim, a história, não precisa você saber a história logo aqui pra parte que a gente vai comentar, tá? Então eu só vou ler o trecho aqui. E Algamish aconselhou dizendo, aconselhou o personagem principal dessa história, dizendo que buscasse conhecimento com quem entende do que está falando, para não ser passado para trás ou ter prejuízos baseado no falso conhecimento de terceiros. Quando quiser saber de pães, procure o padeiro, não o marinheiro. Essa frase, Guilherme, o que remete a você? O que traz para você de ideia, assim, de reflexão? Pô, cara, a ideia de você, né, procurar. Acho que talvez você, por exemplo, vamos supor, você quer ajuda com alguma coisa, você tem que procurar alguém que possa estar te ajudando. Sim, Não seria mais ou menos isso? exatamente Sei isso. lá, vamos supor, pô, tô com Alguém que tem autoridade para Sim, te ajudar. sei lá, eu tô com algum problema financeiro. Eu vou buscar alguém que em teoria teria uma boa. Estaria com a questão financeira na vida dela resolvida, entendeu? Eu não vou pedir, por exemplo, sei lá, pô, tô endividado, vou pedir ajuda pro cara que tá mais endividado que eu. Não faz sentido. Qual que é a lógica, né? Ou, Qual moral que o cara pessoas vai te dar falsas também, conselho, né? Pessoas falsas. Muitas vezes a pessoa aparenta ser de uma certa forma, a pessoa aparenta ser o cara rico, milionário, quando na realidade o cara pode ser um golpista. Sim. Né? Quando tem cara tá querendo se muitos, aproveitar da situação. muitos na internet, por exemplo, que arrasta pra cima para mais informações. Aí o cara posta tipo o vídeo dele chegando com uma Lamborghini, comendo um carpaccio, numa Ferrari. E o cara simplesmente emprestou todo o dinheiro e tá tentando fazer um phishing de dinheiro. Tá tentando farmar dinheiro. E o que ele faz? Ele simplesmente finge tudo aquilo, aluga uma casa, aluga um carro, enfim, pega um dinheiro para fazer esse marketing barato. Barato não, porque vai ser caro. E o cara simplesmente constrói toda uma história, só que por trás do cara não tem nada daquilo do que ele falou. Ele só inventou tudo aquilo para ele vender um curso de como ganhar dinheiro na internet. Hoje em dia a gente percebe, né, Henrique, que na internet a gente vê muita gente vendendo muito curso, cara. E, pô, parece que todo mundo sabe de tudo, entendeu? Todo mundo é expert em tudo, né? Se você querer qualquer coisa que você for jogar na internet e buscar um curso, você vai encontrar. E você sempre vai encontrar alguém que te dá a solução milagrosa para algum problema. Calvície. E, querendo ou não, as coisas não são simples, né? Você precisa, no caso, estar tentando... você precisa estar tentando conhecer qual que é o teu problema
e tentar você mesmo, às vezes, encontrar a solução. Lógico, existem as pessoas certas que vão estar te ajudando, mas hoje em dia na internet a gente tem muitas pessoas aí que tentam vender a solução para os seus problemas e você vai acabar, né, tendo frustrações e, enfim, não vai dar nada certo. Então é isso. Tem até uma parte do livro que fala que é o seguinte: o cara tinha guardado dinheiro lá, o personagem principal tinha guardado dinheiro, uma quantidade boa de dinheiro, né? Tinha poupado do salário dele e ele iria investir. Ele investiu o dinheiro em um mercador que foi em terras longínquas. Se a minha memória não falha, foi comprar, eu acho que joias, pedras preciosas, coisas do tipo. Foram comprar essas joias e aí o vendedor trouxe de novo a mercadoria pro personagem principal, que eu não me recordo o nome agora também. Cara, tudo no improviso, cara. A gente tá aqui conversando aqui e esse livro eu li faz, sei lá, 3 anos, não lembro. 2, 3 anos. E então, aí o mercador traz de volta toda a mercadoria e o que é que acontece é o seguinte. Perdoe minha gagueira. O que acontece é o seguinte. O mercador foi, né, nessas terras longínquas, comprou toda aquela pedra preciosa, trouxe de volta. Só que o problema era que aquelas pedras preciosas, na verdade, eram vidro. Isso era vidro, não tinha nada de pedra preciosa. Eles foram enganados. Ou seja, tipo, o cara ele meio que pediu para um mercador ir comprar. Era para ele ter pedido para um especialista em joias ter ido comprar aquilo lá. Porque aí ele teria menos chances dele ter caído num golpe. E ele acabou perdendo todo o dinheiro que ele tinha poupado por causa disso. Então essa parte do livro retrata bem. Esse trecho é referente a essa parte, onde o personagem ele é simplesmente passado para trás por golpistas. Então quando a gente pensa em expertise, essas coisas assim, a gente precisa procurar as pessoas que realmente entendem do que estão falando e que são honestas. Que são pessoas honestas, não adianta nada você pegar aí um cara aí. Cara, eu vou compartilhar uma ideia com vocês, com você, Guilherme, com vocês, ouvintes, telespectadores, que é o seguinte. Vocês ouvem falar, você já ouviu falar do Lobo de Wall Street? Sim. Tem até, inclusive, tem um filme, Tem né? um filme, sim. Do Martin Scorsese. Do... Esqueci o nome daquele ator famoso lá. O diretor é o Martin. Não, foi o ator que ganhou o Oscar recentemente. Leonardo DiCaprio. Isso, exatamente. Nesse filme, o Leonardo DiCaprio, ele é lá o personagem lá e tal. E só que esse cara, ele realmente existiu. E sabe qual que é o problema disso? O problema é que esse cara foi um golpista, né? Esse cara foi lá, Passou a mão em geral. enganou a galera lá, pegava o dinheiro e tal. Era um aplicador de golpe. E hoje em dia, esse cara, ele é considerado uma lenda dos negócios, uma coisa assim absurda. Então isso retrata bem o que eu falo, entendeu? Você tem que buscar conselhos com pessoas que são honestas, que são íntegras. Né? Não adianta nada você, o cara é o gênio das vendas, é isso, é aquilo, é não sei o que, mas o cara não é íntegro, entendeu? Então é isso, você está puxando para sua vida algo que talvez não seja correto, não seja moralmente ou eticamente correto. Né? O que você acha disso, Guilherme? Cara, eu acho que, né, você tem que estar vendo aí, né, em quem que você vai estar depositando a sua confiança, né, porque, que nem eu falei, né, hoje em dia a gente tem muita coisa aí na internet, né, muitas pessoas que prometem tá trazendo aí talvez a solução para os nossos problemas, e é que nem você falou, Henrique, às vezes são pessoas que simplesmente vão se aproveitar do teu problema só para estar tirando dinheiro de você, cara. Exatamente. Tá? Então, eu acho que você teria ver o que realmente compensa em você. E uma ideia, né, Henrique, que eu abracei um tempo atrás, e eu acredito que seja verdade, que hoje em dia o maior defeito da geração é o excesso de informação. Sim. Sabe, às vezes a gente tem muita coisa, a gente tem muita informação na palma das nossas mãos, né, com um simples celular, mas a gente não consegue filtrar. A gente não consegue ver o que realmente é importante pra gente. O que é Então, verdadeiro. O que é verdadeiro. Então a gente acaba absorvendo às vezes muita coisa desnecessária, muita porcaria, sabe? Então às vezes o que fica fácil pra gente, que é o conhecimento, acaba ficando difícil de você filtrar, de você realmente absorver o que realmente importa pra você, entendeu? Sim. Também outra coisa também que é o seguinte, né?
você precisa pegar e filtrar as informações, porque senão você vai começar a sofrer de overdose de informação, cara. Porque a cabeça fica pesada, Sim. você procrastina, você não sabe o que fazer. Esses dias eu tava escutando um negócio legal, que você já viu aqueles acumuladores, a doença deles, que Sim. eles vivem acumulando coisas e tudo mais? A galera faz exatamente isso no Instagram com aquela opção salvos, sabe? A galera vai salvando um monte de coisa e eu me incluo nisso também. Aí a galera vai fazendo um acúmulo de itens que, tipo, talvez ela nem vá precisar daquilo, né? Talvez ela nem queira No aquilo final de da fato, festa. né? Pelo excesso de informação. Mas, enfim, é isso. E a gente encoraja vocês o seguinte, que vocês busquem as áreas que interessam vocês, né? As áreas que vocês achem que tem a ver com o sonho, com o objetivo, com a visão de vocês, que vocês querem para a vida de vocês. Observem bem essas áreas, vejam que áreas que vocês precisam, têm interesse, estar ativos, essas áreas que vocês precisam estar ativos, e vocês precisam procurar pessoas, mentores, pessoas de boa índole, para que elas não passem você para trás, para que você não seja enganado, entendeu? Porque, o cara, de repente, o cara não é muito gente boa, mas dá para aprender com ele, mas nada disso que o cara, de repente, pode passar você para trás, né? E acima de tudo, tentem filtrar a informação, né? Exatamente. Senão vocês vão acabar adquirindo muita coisa aí e nada vai adiantar. A gente fala isso, né, Henrique? Mas, pô, será que a gente mesmo filtra a informação? Sim, não, é difícil. A gente fala aqui, mas a gente fala também pra gente, né? Porque é algo que todo mundo deve se policiar. Eu acho que com os vídeos curtos ultimamente, esse fenômeno vem se alastrando cada vez mais, que é esse fenômeno desse excesso informacional, desse acúmulo de informações assim absurdo dentro do nosso informações muitas vezes inúteis, né? Porque vamos combinar, você ler um livro por 1 hora é diferente de você, né? Obviamente, né? Isso aqui, mas hoje em dia a gente tem que dizer o óbvio. Ler 1 hora de um livro é diferente do que ficar 1 hora no Reels do Instagram. É completamente diferente. O cérebro vai trabalhar completamente diferente do que de você ler no livro. Então larga a mão de ser vagabundo e vai ler. Vai ler, por favor. Investimento em conhecimento. Outra coisa que a gente também pode abordar é que você precisa, né, para você poder reconhecer, evitar esse tipo de coisa que acontece com você, né, de ser passado para trás e tudo mais. Você precisa conhecer mais a respeito das áreas que interessam você. Por exemplo, o Guilherme quer ser um economista. Que áreas que você precisa entender e ter interesse, Guilherme? Cara, eu acredito que talvez a administração, a partir da política, sociologia, História. talvez, história, entendeu? Entender como que funciona a sociedade. Eu acho que, né, Henrique, só o conhecimento ele liberta, né, cara? O conhecimento ele vai te trazer confiança, né? Você vai adentrar, digamos assim, nos mercados, nos novos cenários com muito maior facilidade, né? Até porque, como eu falei, o conhecimento ele liberta, ele vai ser a sua grande arma para daqui para frente. Pô. Exatamente. Então, se o Guilherme tem esse objetivo, né, o Guilherme ele precisa. Nossa, eu falei como um caipira, mas também eu tô morando no interior de São Paulo, então é difícil fugir um pouco do sotaque. Tapetininga. Então, o Guilherme ele precisa, de fato, ele necessita estar ativo nesses temas, estudar sobre esses temas. E aí ele pode buscar cursos, ali no caso, como é uma formação, buscar uma faculdade, mas mesmo assim não deixar de buscar cursos, livros, workshops e outras formas também de Às vezes, talvez, né, educação. conhecer grandes ícones da área, né? Exatamente. Sei lá, pô, Grandes autores. Sei lá, pô, vamos supor que eu quero me formar em economia. Porra, quem que é um economista de hoje no Brasil? Quem que é um grande economista, talvez mundialmente falando? Né, pra gente ter aí, digamos que, pontos a serem alcançados na carreira, né? Porque senão, pô, eu quero ser um economista, beleza, mas eu quero me comparar a quem?
né? Porque senão a gente vai ficar sempre ali sendo rebaixado. A gente mesmo vai acabar se rebaixando. Né? E agora, a gente também pode citar o seguinte, a capacidade de avaliar a qualidade do conselho recebido é uma habilidade crucial. Quantas vezes a gente já recebeu conselhos de pessoas que, por mais que a pessoa tivesse bem intencionada, mas o conselho era horrível. Sabe nada. O conselho era horrível. Cara, Não que o nosso seja bom, né? não, tipo, conselho, por exemplo, de parentes. Conselho, um conselho que não serve pra você. Por exemplo, largue da escola, vá jogar no Tigrinho. É um conselho, não é? Você precisa filtrar se esse conselho ele é bom ou ele é ruim. Pô, tá forma, tá pagando. Então, esse tipo de coisa a gente precisa filtrar. Porque aí, o que acontece? A partir disso, um conselho pode ser a diferença entre o seu fracasso e a sua vitória. Só que você precisa saber diferenciar se ele vai te levar ou para o fracasso ou para a vitória. Então é importante vocês terem esse senso crítico de se questionarem. Será que é bom esse conselho? Será que esse conselho tem a ver comigo? Será que esse conselho, ele em essência, é um conselho bom? Será que tem bons valores por trás desse conselho? Então é necessário que tenha esse senso crítico para que você entenda de fato a natureza desse conselho. Como eu disse, o conselho ele pode vir com um objetivo nobre, algo, eu quero ajudar aquela pessoa, mas ele pode ter um efeito completamente reverso, que é o de ferrar completamente a vida da pessoa. Você precisa, né, escolher, você precisa filtrar para o que você vai estar dando ouvidos, né? Sim. E você falou, né, aquele conselho ele pode, ferrar a vida da pessoa. E querendo ou não, isso aí é verdade, cara, porque hoje em dia todo mundo vai dar opinião. Todo mundo vai dar opinião, todo mundo tem uma opinião formada sobre um determinado assunto, mas você precisa saber o que realmente vai ser construtivo para você. Você precisa estar filtrando. Né? Inevitavelmente hoje a gente convive com muitas pessoas, principalmente no advento das redes sociais, né? Então, palavra bonita. Advento. Né? Então, provavelmente, e muito mais ainda se você for uma pessoa exposta nas redes sociais, muita gente vai dar opinião sobre as coisas que você vai estar fazendo. Exato. Então, Esse ponto é bom, hein? E aí você precisa filtrar para ver o que realmente vai estar... Qual que é a informação que realmente vai te influenciar. Sim. E principalmente se você talvez seja uma pessoa influenciável, porque às vezes se influencia pelo que as facilmente, outras pessoas né? Postam em rede social, então você precisa estar filtrando, entendeu? Exatamente, esse ponto que você falou é interessante. Muitas vezes a pessoa de fora, né, um seguidor, ou um parente distante, um amigo distante, ele quer não é impor, né? Não, mas impor sua visão de mundo, não seria isso. Quer dar conselho sobre as coisas. Eu montei um canal no YouTube e veio aquele amigo e falou: nossa, seu canal tá ruim, dá pra você falar sobre restauração de carros que dá mais dinheiro. Mas espera aí, só assiste o canal do Emerson Zóia. eu tô fazendo um canal de humor. Não é pra ser um canal de carro. Logo, esse conselho não é válido pra mim. Entendeu? Então tem que ter esse senso crítico. Ou esse conselho seria bom pra mim, porque eu posso misturar um conteúdo de carro com um conteúdo de humor e criar algo completamente novo. Então você precisa ter esse senso crítico de se questionar, fazer uma reflexão. É difícil falar e olhar para a câmera. Muitas vezes eu fico olhando para o além e fico recebendo uma inspiração para poder falar para vocês. E eu esqueço que a câmera tá bem ali. E o meu amigo tá bem aqui. E aí, Guilherme? É isso aí. Fala alguma coisa aí, né? Falar o quê? Alguma coisa. Senso crítico? Uau. Pra quê? Pra crítica? Uau, isso aí. E aqui também o que a gente precisa, né, pensar é procurar pessoas, mais uma vez, procurar pessoas que possam ser muitas vezes professores diretos, mentores diretos
né? De uma pessoa que você mantém contato. Porque assim, você seguir, por exemplo, um influencer numa rede social é uma coisa. Agora, você ter uma pessoa com quem você tem contato, com quem você trata desses assuntos, por exemplo, investimentos. Eu tenho um influencer, tipo, que eu só trato com ele as coisas só sobre investimento, que eu assisto o conteúdo dele, que eu só consumo conteúdo dele a respeito dessas coisas. Mas também posso expandir e ter um professor de investimentos particular, um Talvez consultor, um professor da tua faculdade. um consultor particular. Era o caso, por exemplo, de um garoto da minha faculdade, não era da minha turma, mas era um garoto da minha faculdade, que ele seguia, assistia todos os canais de investimento e era a coisa que ele mais gostava. Só que várias vezes ele ficava com dúvida de colocar de fato a mão na prática, começar a investir, começar a comprar ações, começar a comprar. Porque assim, né, começo de vida, assim, trabalhando que nem um condenado, né, pouco dinheiro e tudo mais, e ele não sabia exatamente como começar aquilo. E o que ele fez? Ele conversou com um professor da faculdade que falava, né, nessa área de administração, de economia, microeconomia, essas coisas, finanças particulares, essas coisas. E aí ele pediu o professor dar uma ajuda para ele, dar uma mão para ele nesse sentido, e foi isso que ele fez. E ele conseguiu ali começar e teve ali o apoio que ele precisava desse mentor, desse professor. Então é muito importante procurar pessoas nesse sentido para evitar que você caia assim, em erros que podem ser evitados. Imagine agora se esse amigo, ele pega e ele simplesmente fala, não, vou começar a investir, ele começa a investir sozinho, ele não faz nada. Talvez ele pague preço mais alto em taxas desnecessárias, talvez ele perca o dinheiro dele num investimento errado, né? Ou o Oi, por exemplo. Talvez a Oi suba agora, por incrível que pareça, porque tem um pezinho do governo, Vai né? subir, hein? E o certo é comprar Oi agora, então. Isso não é uma dica de investimento, para deixar bem claro. É uma sátira. Por Petrobras, pô. Dividendo, ela tá vindo como? Você tá comprando Petrobras? Ah, comprei, né? Esperando vir dividendo, né? Agora vem. Por que você não compra Spotify? Ah, pode ser também. Eles não pagam dividendos. Não paga? Não. Nossa, Nem nossa. Uber. Nem Uber. Uber. Se eu não me engano, as startups, elas não... Eu posso estar errado, porque assim, faz tempo que eu não procuro saber sobre esse assunto. Mas se eu não me engano, essas startups assim, elas sim não são para gerar lucro. Elas pegam o lucro delas e elas reinvestem. Tipo, o foco seria pegar e crescer a empresa o máximo. Entendeu? Tipo, por exemplo, você compra uma ação do Spotify a R$10, por exemplo, né? Com certeza, exemplo, porque eu não sei quanto tá. Vamos ver quanto que tá o Spotify aqui. Ação. Spotify. Putz, Caraca. nossa! Tá quase IBM, pai. Mano, uma ação da Spotify aqui de 4/7/2024 tá R$435,79. Coloca IBM aí agora. Não, só... Entendeu? Então a ideia é você comprar a ação no preço baixo e vender na alta. Entendeu? É mais ou menos isso. Então não é focado em receber dividendo. É focado em valorização somente. Né, Henrique? Mas que nem você tava falando ainda, né? De uma pessoa, só pra mim falar, só pra mim não perder o foco aqui, cara. Putz, olha, cara. R$903,74. Quando eu achei que tava caro... Eu quero ver em dólar. Tava 600 contos. Eu quero ver em dólar. Quando eu achei que tava caro, tava 600 pau. Não, mas o dólar também... Não, mas não aparece aqui. Em dólar não aparece. Em dólar você precisa entrar no site, fazer cadastro. Okay. Burocracia. Eu quero ver quanto que tá o dólar hoje. Coloca pra mim o dólar hoje. O dólar tá R$5,49. R$5,49. No dia 4/7/24.
Por enquanto, hein? Ai, fala aí, Guilherme, o que você tá falando? Então, o que eu tava falando aí, né, Henrique, sobre, né, que a gente tá falando sobre procurar uma pessoa que possa estar te ajudando, às vezes tenta talvez, sei lá, professor da tua faculdade, né, que ele vai saber como que ele vai estar, digamos que um pouco inserido na tua realidade. Às vezes não adianta nada, pô, sei lá, você buscar um cara aí que, porra, te vende um curso que vai te dar Te uma enriquece. que vai te dar uma mentoria, mas o cara nem sabe qual que é a tua realidade, entendeu? O cara nem sabe em que mundo que tu vive, qual que é, sei lá, o seu cenário econômico. Às vezes tu encontra um professor aí da tua faculdade que sabe muito mais do que esse mentor aí e vai poder estar te ajudando com muito mais prioridade, com mais propriedade, né, falando assim. E você vai acabar saindo muito mais beneficiado nisso aí, né? Exatamente. A gente precisa procurar pessoas reais, que colocam a mão na massa e tudo mais. Pessoas que entendam o seu Pessoas cenário. que entendam. E não aí os caloteiros de plantão, os enganadores. Tem uma teoria, Os cara. coach. Tem uma teoria que é o seguinte. Todo mundo é coach hoje, né? Tem uma teoria que é o seguinte. A teoria é que no mundo, o mundo é feito por idiotas. E coaches. Não ia falar isso. O mundo é feito por idiotas e enganadores. Todo dia um idiota sai de casa para ser enganado por um enganador. Então esse é o problema. Não só do Brasil, minha gente, mas sim do mundo. Gostou dessa reflexão? Sim. Talvez essa seja a reflexão do dia. Existe sempre um idiota e um enganador. Que sai de casa pra ser enganado por enganador. Exatamente. Então não seja o idiota. Seja enganador. Puta conselhinho. Quer acrescentar mais alguma coisa depois desse dólar a 5,49 hoje? Cara, o dólar tá, pô, estável, né? Mas eu acho que é isso aí, Henrique. Tipo, né, a gente tem que, hoje em dia, filtrar a informação, né, cara? Filtrar a informação, saber de quem que a gente vai pegar um bom conselho. Né? Porque hoje em dia todo mundo sabe muito e, no final das contas, ninguém sabe nada. Tá? Então, a gente precisa realmente estar filtrando a informação. A gente que mesmo aqui falando, talvez a gente não saiba nada também, mas querendo ou não, é a realidade dos Você não fatos. saiba nada, eu sei. Você sabe Eu tudo. sei. Pessoal, uma coisa também que é legal de se pensar é o seguinte. Quando a gente sabe, né, por conta própria, né, porque a gente sabe realmente o que a gente está fazendo, a gente dificilmente é enganado. Ou seja, se você é um encanador e de repente estoura um cano na sua casa, o que acontece? Você está sem tempo, você precisa chamar um encanador. Aí o encanador chega e fala, eu vou precisar cortar a parede, quebrar a parede, cortar os canos, fazer o caraca 4. E aí o cara, putz, esse cara tá tentando me passar pra trás, porque é simples. É só fazer uma aberturinha, colocar uma fita isolante ou uma cola e acabou. É só esse o problema. Às vezes o problema é com a tua torneira. Exatamente. Querendo te sacanear. E existe muito isso, sabe aonde? No mercado da mecânica automotiva, Sim. né? No mercado da mecânica automotiva, um cara que não entende muito de carro, não entende nada de carro, tá na mão dos caras, velho. Tipo, o que você vai fazer? Às vezes é um cenário, né? Às vezes, sei lá, os caras vê que, tipo, uma pessoa que não tem É muita leiga. informação, que é leiga, né, na área ali, o cara acaba aproveitando e passando a perna, né? Pô, vou botar aí, sei lá, outros... colocar problema aí no carro do cara, né? O cara, ele vai... O cara vai pagar? Ele vai abraçar mesmo, né? Porque ele não entende nada, não sabe o que tá falando, e é isso aí, vambora. Então eu acho que talvez, né, que nem eu falei, né, Henrique, o conhecimento ele vai te libertar. Então você, conhecendo as áreas que você está inserido e que você vai querer se inserir, talvez seja aí, digamos que, o que vai abrir as tuas portas. Né? O que vai te guiar o teu caminho, o que vai, digamos que, abrir o teu caminho. Né? Então, como eu te falei, o conhecimento ele vai te libertar. Pô. E eu volto na minha tese de que sempre há um idiota Que vai ser enganado por enganador. e um enganador. O idiota, né, o cara que ferrou o carro, que o carro ferveu
e que levou desesperadamente pro mecânico, Que é um enganador picareta. que é um enganador picareta que cobrou 5 mil reais dele pra arrumar tudo. Porque o motor ferveu, o cabeçote foi pro saco, as válvulas, foi tudo pro beleléu, né? Mas quem será que é o culpado disso? Mecânico ou motorista? Aí é um bom ponto de se questionar. Porque eu acho que o culpado O motorista que nunca é o faz motorista, né? revisão no carro, deixa o carro no tempo, fudido. Exatamente. O motorista ele tem grande culpa nisso. Mas assim, falando de forma séria, a culpa é sempre da pessoa. Porque a pessoa não busca se informar a respeito das coisas. Ah, não tenho tempo, não sei o que. Não sei o que. Paciência, né? Mas as pessoas elas precisam se buscar, informar, entender o básico de mecânica automotiva hoje em dia, né? Para não ser passado para trás. Procurar bons mecânicos no sentido de que eles possam explicar e tudo mais. Procurar outras opiniões, né? Para não ficar refém somente de uma pessoa. Então, nesse andar da carruagem, você consegue trabalhar dessa forma e consegue sanar esses problemas, digamos assim, né? Quem será que é esse idiota? Dê um tapão lá no computador, lá, por favor. Só dá um tapão do lado dele, nossa, que ele para. Que ele para de fazer esse barulho. Na CPU, né? Na CPU. É só dar um tapão que eu não sei. Não, pode dar um tapão. Não, do outro lado. Aqui? Mais um. Mais um. Espera um pouquinho, vamos ver. Pode dar mais um. Mas mais devagar. Aí, parou, viu? É com carinho, meu querido. Com carinho você consegue qualquer coisa. Encaminhando já pro final, Guilherme, vamos pensar qual que é a melhor reflexão dessa frase. Assim, se você fazer uma síntese, uma frase de camiseta. Qual frase? Essa daí? Você vai fazer uma síntese da frase inteira e colocar na sua camiseta. E qual frase? Essa frase aí? Putz, meu, você não entendeu o que eu falei. Você leu esse aqui e tal, beleza. Você entendeu? Com base nessa frase, com base nisso aqui, cria uma frase para uma camiseta. Eu vou falar a minha primeiro. A minha é a seguinte: há sempre um idiota e um enganador. E todo dia esse idiota sai para ser enganado por um enganador. É por isso que ele é um idiota. Procure um profissional que te faça ser um profissional. Ou também procure um profissional que te faz feliz. Procure um profissional que vai te fazer... Procure um profissional que vai te dar um curso profissionalizante. Um curso. Um curso. Um curso. Então, pessoal, vamos colocar a vinhetinha aqui que a gente precisa pôr e tal. Vinhetinha. Transição para o final. E cá estamos de volta com o Livrando Cast, disponível em todas as plataformas de música e podcast. Escute a gente já. O meu, o seu, o nosso podcast do conhecimento. Pessoal, mais um episódio. A gente gravou aí, né? Esse é o estilo do Livrando Talks. Um podcast mais descontraído, sem toda aquela edição, aquelas coisas erradas. Tem lixo na mesa, que agora que eu percebi que o Guilherme não jogou fora, que é a casca do bis que ele comeu, ele não jogou fora. Parabéns, Guilherme. Você contribuiu pro cenário. E pro meio ambiente. Exatamente. Eu esqueci de trocar música, então eu tenho que apertar esse botão para tirar essa música. Agora vai vir E apertar esse botão aqui para liberar um... Aí... Põe uma música da Disney só pra não. animar o negócio. Sim. Eu agora tenho... Não dá pra pôr uma música da Disney, por quê? A piada foi essa. Por que não dá pra pôr uma música da Disney? Porque não dá. Porque tem dias atrás, entendeu? Essa foi a piada. Não foi engraçado. Mas sabe por que não foi engraçado? Direito de quem? Porque são 2 horas da manhã
E a gente vai trabalhar daqui 3 horas. E a gente está um pouco cansado. Ah, exatamente. Pessoal, acorda, pessoal. É hora de acordar. São 5 da manhã, pessoal. É hora de acordar para poder ir trabalhar. Então é isso, cara. A gente só queria agradecer, né? Deixar os últimos recadinhos aqui. Que é o seguinte. Seguir a gente nas redes sociais, né? A gente pede, porque isso ajuda bastante, né? Ter engajamento, conversar com a gente, mandar mensagem, comentar as nossas postagens. A gente tá bem ativo nas redes sociais, postando alguns vídeos, alguns cortes, algumas piadas, algumas lições também. E a gente pede para que vocês também compartilhem o programa com as pessoas que vocês gostam, com as pessoas que vocês amam também, porque uma dica, um insight que você escutou aqui, com certeza vai poder te ajudar de alguma forma. Ou do contrário disso, o Guilherme pode ficar de pé aqui agora e mostrar a pimentinha que ele tem no rego. Ele iria, mas eu falei pra ele que não era necessário hoje. E aí é o seguinte, né? Tem o nosso site também, o nosso site vai estar passando por um repaginamento. Eu coloquei na mão dos caras, os caras fera pra mexer. Então também acesse nosso site, a gente está disponível em todas as plataformas de música e podcast. E a gente pede para que siga em todas as redes sociais, no YouTube também, se inscreva lá. E o apoia-se também, se você puder apoiar esse projeto, né? Apoie a gente para que a gente possa continuar trazendo os nossos conteúdos independentes, para que a gente possa cada vez mais ajudar você de alguma forma relevante em sua vida, sem uma seriedade. A gente seja engraçadinho, né? Seja engraçadinho e que a gente possa estar contribuindo com você de alguma forma. Muito obrigado a todos que escutaram até aqui. Agora eu passo a palavra pro Guilherme se despede. Isso aí, né, Henrique? Mais um não, né? O primeiro Livrando Talks. Livrando Talks. Livrando Talks. Enfim, espero que seja o primeiro de muitos, né? E vamos continuar aí, né? Nessa forma aqui, nessa improvisação aqui. Essa parede branca aqui. Maravilhosa. Nessa mesa amarela aqui, que nem sempre tá muito amarela, tá? Mas é isso aí. Meu muito obrigado a todos aí. Até a próxima, né, Henrique? Se você quiser uma caneca dessa também, manda mensagem aí, ó. Não tem à venda, tá? E nem tem outras, só essas duas aqui. Essas duas, mas se você quiser a gente pode vender pra vocês, sem problema. A marca da boca do Guilherme tá na caneca até hoje. Brincadeiras à parte, se você quiser uma canequinha dessa, entre em contato com a gente tá vendendo, envia pra todo o Brasil. E Guilherme, talvez no próximo episódio a gente grave de forma remota, o Guilherme na casa dele e eu na minha, mas sem problema, o formato vai continuar o mesmo, não vai alterar em nada a experiência de vocês. Legal? Então, basicamente é isso. Eu agradeço a todos vocês, meus caros telespectadores, por estarem presentes nesse episódio. Muito obrigado por tudo, desde já. Eu deixo aqui os meus bom dia, boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada, enfim. Até mais para todos vocês, meus caros telespectadores. Tchau, tchau. E agora é só colocar a vinhetinha do final. Blim. Livrando Cast. Livrando o quê? O meu, o seu, o nosso podcast do conhecimento.